Olá pessoal, me chamo Daiane e estarei a partir de hoje junto com a Escola Online trazendo conteúdo semanalmente sobre a redação do Enem. Na nossa primeira aula, trarei para vocês informações importantes sobre a redação do Enem. Espero que vocês gostem. Mas antes de começar, eu peço que vocês curtam e compartilhem os nossos vídeos e nos sigam em nossas redes sociais. Vamos lá? A primeira informação é que a prova da redação exigirá de você a produção de um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. O que isso quer dizer? Vocês vão ter que debater acerca de um tema, expondo o ponto de vista de vocês e defendendo-o. E as temáticas são temáticas do nosso dia a dia. O segundo ponto é que os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. As nossas aulas de produção textual, de gramática, vai envolver tudo que você já aprendeu. Como a gente sabe, a prova do Enem ela é multidisciplinar. E na redação, a gente vai trabalhar essa multiplicidade. Bom, tudo que é analisado por meio das questões de múltipla escolha, tudo que não fica óbvio nessas questões, as suas capacidades que não ficam óbvias nessas questões, são analisadas na redação. Por isso que as 5 competências vão abordar isso, vai abordar a sua capacidade de selecionar as informações, de organizá-las, de relacioná-las, vai avaliar também o seu conhecimento sobre o registro formal da língua, vai analisar o seu poder, a sua capacidade de argumentação, de construir um texto com coerência, com coesão e saber discutir temas de ordem social. Ok? Vamos para o ponto 3. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião a respeito do tema proposto. Bom, como falamos, o texto do tipo dissertativo argumentativo, ele traz a exigência que você defenda uma tese. Essa tese, como já falamos no ponto 1, vai ser o seu ponto de vista sobre o tema proposto. É justamente essa parte que fala sobre a dissertação. Dissertar é falar sobre algo. Então você vai levantar, principalmente no seu primeiro parágrafo, a ideia que será defendida em todo o seu texto. A quarta informação é que a tese deve ser apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. Quando falamos de argumentos, nós estamos falando sobre aquilo que confirma as nossas opiniões. Eu não posso ter uma crença sobre um assunto sem ter como confirmá-la. Compreende? Vocês devem pensar que o texto que vocês estão fazendo vai ser para convencer o seu leitor. Então, vocês devem utilizar as estratégias argumentativas, que nós traremos em vídeos mais à frente. Mas eu posso trazer um exemplo para vocês. Nos textos de apoio, vão ter informações, vão ter argumentos, por exemplo, argumentos de autoridade, que vocês podem usar a favor de vocês. Segundo o fulano de tal, de acordo com a pesquisa realizada, compreendem? São argumentos de autoridade. Isso não quer dizer que vocês têm que copiar os textos de apoio. Cuidado, vocês não podem fazer isso. São só argumentos
que vocês podem embasar o texto de vocês e que vai ter fácil acesso se vocês não tiverem um conhecimento prévio, né, sobre o tema a ser debatido. Mesmo se vocês tiverem esse conhecimento, vocês podem fazer uso dessas informações que vocês encontrarão nos textos de apoio, porque eles servem justamente para suscitar ideias em vocês. Bom, o quinto ponto. Você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Quando falamos lá no início que a redação do Enem ela traz temas de ordem científica, social, cultural e política, é porque ela vai trazer algum problema. Esse problema deve ter uma solução e é para isso que funciona a proposta de intervenção. Vocês terão que trazer uma solução ou até duas, mas o ideal é que seja uma para que vocês possam elaborar muito bem essa proposta de intervenção, pensando na aplicabilidade dela na nossa sociedade, ok? Sempre respeitando os direitos humanos. Então, nada de soluções que sejam radicais ou que fira os direitos individuais ou coletivos, ok? Vamos lá. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. É uma das 5 competências exigidas pelo Enem, como nós falamos no ponto lá em cima, ok? Então, nada de gíria, cuidado com as pontuações, cuidado com a ortografia, fiquem atentos ao acordo ortográfico, já está valendo, hein, galera? Sétima informação, o título não é obrigatório, mas não quer dizer que não é bom, ok? É bom que vocês coloquem sim um título, mas se vocês não colocarem, vocês não serão penalizados. Oitava informação, você precisa escrever um mínimo de 7 linhas. Com 7 linhas, a sua prova não é zerada. Mas você consegue escrever em 7 linhas, consegue levantar uma tese, argumentos, explicar direitinho a sua proposta de intervenção? Então fica a questão. Acho sim, como professora, que vocês podem escrever muito mais do que isso, ok? Nona informação. Fique ligado nos assuntos do momento. É necessário ter um repertório cultural. O repertório cultural vai ser importante para vocês argumentarem, para vocês poderem levantar a tese de vocês, ter uma opinião, saber debater sobre o assunto. Então fiquem ligados, enquanto vocês estão lá nas redes sociais, sabe? Prestem atenção aos temas que estão sendo discutidos no momento, fiquem sempre ligados às informações, aos portais de notícia, porque a gente já disse que a redação do Enem ela trata de temas de ordem social, política, então são temas que estão sendo debatidos, ok? Então, aproveitem o tempo que vocês têm, mesmo no horário de lazer, dê uma olhadinha no que está sendo discutido. E o nosso último ponto é: a redação começa com planejamento inicial antes do ato de escrever. Galera, é muito importante que vocês tenham em mente o que vocês querem escrever, o que será debatido. Então se pergunte, antes de começar o texto de vocês, o que eu penso sobre esse assunto? Responda essa pergunta. Depois, responda, por que eu penso isso? Então, tente trazer 2 respostas, tá? E por fim, como eu resolvo isso? É só um exemplo superficial de um planejamento inicial que vocês podem fazer para o texto de vocês. Nós traremos mais à frente um vídeo, tá? Uma aula falando sobre esse planejamento, dando mais detalhes que vão ajudar vocês a redigir o texto de vocês. Eu espero que todas essas informações ajudem vocês
agora no inicinho, a começar a escrever, a praticar a escrita da redação do Enem. Não se esqueçam, a escrita é uma prática, ok? E com o tempo vocês vão evoluindo. Eu espero ter ajudado vocês e espero também que vocês deixem os comentários de vocês abaixo, com as contribuições, o que vocês gostariam de ver, quais que são as dúvidas, ok? Eu estarei aqui ligada nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!